prezado Sr. Raymond Garrett, parabéns. Sua submissão voluntária para participar na longa marcha foi aceita através da loteria. Agora o senhor tem a rara honra de representar o seu estado como um símbolo de esperança nesses tempos de desespero econômico. A nação inteira está assistindo a live transmitida com admiração e temor. Se o senhor ganhar, riquezas inimagináveis e um único pedido te esperam. A chance de se livrar para sempre dos problemas financeiros e inspirar toda a nação. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e hoje estou aqui com a minha parceira de guerra e de caminhada, a senhorita Amanda Barreiro. Tudo bem, Amandinha? Oi, tudo ótimo, e com você, Dô? Estou bem também, amiga, estou bem. Nós nos encontramos alguns episódios atrás, onde a gente falou sobre a vida de Chuck, que foi uma experiência incrível, né? Assistir ao filme, ler o conto. E hoje a gente volta com uma nova adaptação de um livro do King. Não é, Amandinha? Mas bem diferente. Bem diferente. Inclusive com um público-alvo também bem diferente, né? Então, nesse episódio, a gente vai fazer uma parte de apresentação do que é a longa marcha, o livro e o filme. Basicamente, é a mesma história. Depois, a gente mergulha nos spoilers. Bora, então? Bora, pelo amor de Deus! Eu quero falar muita coisa sobre esse filme e esse livro. Eu também, mas antes, a gente vai dar uns beijos. E aí, Amandinha, quem que você beija hoje? Hoje eu vou mandar um beijo pro senhor, meu esposo, por ter aguentado assistir 2 filmes em sequência dublados do Stephen King comigo. Isso não é pra qualquer um. Um guerreiro. Beijo, amor. Arrasou. E eu vou também aproveitar, então, mandar um beijo para o senhor, meu esposo, que teve o bom senso de nem perder tempo assistindo esse filme. Um sábio. Um homem sábio, entendeu? Então, pela sua inteligência, amor, te amo. Um beijo. Mas eu também tenho, Amandinha, um beijo extra pra mandar, que é para as pessoas que votaram no nosso podcast lá no Prêmio MPB, porque a gente foi classificada para a segunda fase do prêmio. Nós fomos o 3º podcast mais votado do prêmio inteiro, em todas as categorias. Isso foi muito, muito, muito legal. E agora, a gente tá na segunda fase, então o pedido é para que você que está nos ouvindo entre lá de novo no site, porque os votos estão zerados. Acessa lá, premiompb.com.br, vai lá em votar, cultura e literatura e vota no Perdidos. E claro, envia, né, esse pedido para todo mundo que você conhece, porque cada voto é único. Então, quanto mais pessoas votarem no nosso podcast, maior a chance da gente levar o prêmio. E a nossa coligação da Podosfera Independente Brasileira continua, então eu vou pedir agora votos para os nossos amigos. Na categoria Ficção e Fantasia, vote no RP Guaxa, em Ciências, no SciCast, na Cultura Pop, em Missangas, em Diversidade e Inclusão, Tribo TDH, e em Humor, o Podagô. Todos esses podcasts foram muito bem votados, a gente continua junto, pedindo para que você conheça esses programas e para que você vote na gente. Então, gente, vota, por favor. Os votos podem ser feitos até dia 2 de novembro, mas não deixa pro último dia, porque senão a gente esquece. Entra lá agora, vota e já envia esse link e esse pedido para todo mundo que você conhece, porque vai ser muito legal se a gente for premiado e a gente conta com vocês. Então, Amandinha, agora que eu já pedi voto, já mandei beijo, já agradeci, bora tirar isso do peito. Vamos falar então sobre a longa marcha. O filme A
longa marcha Caminhe ou Morra estreou nos cinemas brasileiros em 18 de setembro de 2025. Baseado no livro A Longa Marcha, escrito por Stephen King, sob o pseudônimo de Richard Bachman. O filme tem a direção de Francis Lawrence, diretor de outras adaptações como Eu Sou a Lenda, Constantine, Jogos Vorazes em Chamas, Jogos Vorazes A Esperança, parte 1 e parte 2, e Jogos Vorazes A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. O livro foi traduzido por Regiane Winiarski e lançado no Brasil em 2023. Para começar, eu vou fazer uma sinopse simples para quem não tem ideia do que é a longa marcha. Eu vi muita gente comentando assim, é aquele filme onde os garotos ficam andando. Calma, gente, é isso, mas não é tão isso assim. Vamos lá. No livro A Longa Marcha, 100 adolescentes participam de um evento anual onde eles devem caminhar a 5,5 km por hora, sem parar, até o limite, quando sobrar apenas um deles vivo. Ao vencedor, o prêmio que escolher. Ele pode escolher o que ele quiser. Aos demais, o bilhete da morte. Contra a vontade de sua mãe, Garrett se inscreve para participar do evento. E durante o livro, nós acompanhamos a sua marcha ao lado de outros competidores. Alguns que se tornam inimigos, outros que se tornam aliados e uns poucos amigos de fim de vida. O que leva esses jovens a escolher participar da longa marcha? O que é a longa marcha? Por que ela existe? O que o vencedor quer no final? Quem vai ganhar o prêmio? Para descobrir, você tem que ler o livro ou ver o filme. Mas aqui eu já adianto para vocês que as histórias, ao final, se divergem. São finais diferentes. Por isso que eu e a Amanda vamos falar primeiro do livro e depois do filme. Primeiro sem spoiler, depois com spoiler. E claro, se você quiser decidir aí se vale a pena correr atrás de um cinema para ver esse filme, vale a pena ouvir o nosso episódio. Amandinha, eu descobri esse livro quando eu gravei com a Regiane Winiarski, que é a tradutora do livro, e ela me chamou muita atenção porque ela disse que é um livro muito sofrido, tão sofrido quanto o último livro da saga Jogos Vorazes, que é o livro do Heinrich. E aí, eu comprei o livro e eu tava muito ansiosa para ler. E eu li. E foi uma experiência ler esse livro, porque é uma distopia, eu gosto muito de distopia, só que várias das perguntas que eu tinha não foram respondidas até a última frase do livro. E aí eu entendi o porquê que o livro tem essa proposta, qual é o objetivo dele. E eu queria saber, Amanda, em linhas gerais, como foi a sua experiência de leitura? O que você achou do livro? Valeu a pena ler? Eu gostei muito do livro. Eu gostei bastante mesmo. Eu acho que a execução do final não me agradou. Eu gostei da ideia, eu não gostei muito da execução. Mas a leitura em si, poucos momentos eu senti a leitura arrastada. Na verdade, eu estava muito interessada, porque eu acho que ele soube muito bem nos colocar na longa marcha. Eu vou explicar isso melhor. Já que o objetivo é acompanhar 100 jovens caminhando por basicamente todo o livro, tirando ali as, 3, 4 primeiras páginas em que eles estão chegando ao local da longa marcha, eu acho que o autor conseguiu nos fazer caminhar junto, porque não dava muito tempo de você sentir as 99 perdas, assim como os próprios personagens não tinham esse tempo. Não dava tempo da gente se importar com, vamos colocar ali, 90 desses 100 meninos, até porque eles não tinham tempo de se importar. E da mesma forma que às vezes ia ficando sonolento e eles iam pegando no sono, eles iam cochilando e continuavam andando, e eles se assustavam e acordavam com tiros ou então com advertências, a gente também volta a ficar ligado na narrativa quando essa advertência acontece ou quando esse tiro acontece. Então eu acho que o livro foi escrito pensando em como fazer você
encarar aquela longa marcha como se você fosse um participante. E pra mim isso foi genial. A escrita desse livro pra mim é genial até o último momento. O último momento eu não gostei da forma como ele foi escrito, apesar de eu gostar da ideia. Eu fiquei muito oscilando entre estou na caminhada com eles ou eu sou uma das pessoas que tá na beira da estrada vendo esses meninos andarem. Sabe? O livro conseguia me jogar de um lado pro outro, porque é um livro de personagem, né? A história não tem nada, assim, mega revolucionário no sentido de vamos conhecer muitos cenários, muitos lugares. Eles passam por vários lugares, porque eles caminham bastante mesmo. Obviamente que é uma ficção. Eu acredito que não seja possível alguém caminhar 5,5 km por hora por vários dias sem parar. Eu pesquisei. É possível? Então, teve um maratonista, foi um belga chamado Georges Holtzer, eu acho que fala assim, e ele parava 2 minutos de 4 em 4 horas pra ir ao banheiro. E percorreu 673 quilômetros em 6 dias. Uau! Então, humanamente, eu acredito que seja possível. Apesar de, né, um maratonista ter um preparo físico muito específico e os meninos ali não tanto, né? Eles não têm preparo nenhum, né? Eles são adolescentes que caem nesse. Alguns têm um preparo físico um pouco melhor, mas são pessoas comuns, são civis. E tem uma diferença aí que eu acredito que seja mesmo para chocar, e é uma coisa que a gente vai descobrindo durante a leitura do livro, que é, eles não podem parar, ponto. Então, assim, gente, é ficção, né? Fica bem claro que é totalmente ficcional e é muito angustiante. Eu acho que aqui também vale a pena a gente deixar claro pra audiência que ele é um livro pesado. Eu acho que a Regiane, ela foi muito feliz quando ela falou que ele é um livro sofrido. Ele é um livro que tem um grau de violência ali bem acentuado. Não tem muitas cenas explícitas do assassinato dos meninos, porque na prática quem vai caindo, quem vai parando, quem vai recebendo as advertências, no final o exército mata, ao ponto de só sobrar um. Então eu acho que assim, para pessoas mais sensíveis talvez não seja um livro muito adequado. Ele realmente é muito pesado. Mas tendo dito isso, Amanda, eu não me conectei muito com ninguém ali não. Confesso que não foi um livro que conversou comigo não. Curioso, né? Triste. Ah, eu me conectei sim. Mas não com o Garrett. Aí que tá. Eu não gostei muito do protagonista, nem no livro, nem no filme. Ele é meio sem sal, né? Meio qualquer coisa. É que, assim, eu não gostei, tipo, não tem nada contra ele. Eu só não me importo tanto assim com o Garrett. Eu me importo mais com outros personagens. E algumas mortes me deixaram realmente triste, a ponto de uma delas eu ter que parar, fechar o livro e esquecer dele por aquele dia, porque foi demais pra mim. Eu comentei essa morte com você. Então, assim, eu acho que funcionou pra mim porque eu gosto muito da temática maior ali por trás daquilo. Que é essa coisa... É uma expressão niilista do King, né? Ele coloca ali toda essa sensação de desesperança e desespero e enfim, toda aquela aura de fim dos anos 70, em que a economia norte-americana estava realmente no buraco. E eu gosto dessa crítica social que ele faz. Apesar do Stephen King ser um autor que sempre costuma se posicionar criticamente diante das coisas, em alguns livros você não sente espaço mesmo na narrativa, né, na temática, para ele tratar de causas mais coletivas. Ele fala sobre questões mais pessoais. E nesse, apesar de ser uma história de personagem, como você falou, eu acho que tudo isso se conecta por um coletivo, né? Um problema coletivo, e eu gosto muito desse tipo de história. Sim, sim. Eu concordo. O que me chamou a atenção, a parte que eu gosto do A Longa Marcha, é a parte do universo que está sendo apresentado. Né, o ambiente distópico, e aí eu fiquei o livro todo me questionando o que leva alguém a escolher
fazer a longa marcha? Quem criou a longa marcha? Por que a longa marcha existe? E claro, ali tem uma coisa que o King coloca, que é essa espetacularização do sofrimento, né? Porque ele é um evento anual, quase como se fosse uma Olimpíada. Então, os personagens, conforme eles vão andando, eles vão passando pelas cidades, e cada cidade tem as suas características, e quando vai chegando mais pro final, eles são ovacionados, tem torcida, e claro, aquilo é muito cruel quando a gente pensa que as pessoas estão apostando na vida deles, literalmente, e a gente pensa que as pessoas estão esperando pra vê-los morrer, né? Pra sobrar só um. Mas pra sobrar só um, 99 tem que morrer. Então, eu acho que esse ambiente realmente é muito importante. No livro fala muito sobre amizade, sobre questionamentos, e tem uma diferença brutal com o filme, e isso não é spoiler, é só pra quem não leu ou quem não assistiu ainda, né, poder entender, que o livro foca muito na relação que os personagens têm um com os outros. O filme também basicamente é isso, né? O Garrett conversando com os colegas dele enquanto eles estão caminhando. Ok. Só que no filme, eles são... É um filme muito conservador, sabe? Eles... Não sei, assim, eu achei eles meio sem essência. No livro, eles são jovens, então eles falam sobre desejo sexual, sobre namoradas, sobre escola, fala sobre a vida, então... São jovens. Inclusive, a sexualidade é um ponto muito importante do livro. Sim. Porque o Garrett é um menino que a gente percebe que é sexualmente reprimido. E tem uma questão ali, um bromance, digamos, né, com o McRice. A gente não tem um romance de fato, mas tem uma linha tênue ali do que poderia acontecer. E no filme eu acho que isso fica bem mais conservador, como você falou. Apesar de eu ter sido surpreendida pelo meu marido falando assim no final. Ele não leu o livro, ele não conhece a história. Ele gostou muito do filme, por sinal. Virou pra mim e falou assim... Eles são namorados? Então eu acho que o filme conseguiu passar alguma coisa nesse sentido. Não sei, eu acho que o livro passa mais. Eu não senti isso. O que eu sinto ali é um cara criando uma amizade com um cara. Embora tenha uma piada, enfim, né? Que a gente fala muito na comunidade arco-íris, e pessoas que têm um pouquinho mais de consciência sobre a questão das orientações sexuais e questão de como a gente se envolve como ser humano, né? Se relaciona, que cara, a diferença entre o seu parceiro sexual e o seu melhor amigo é o sexo, entendeu? Porque o restante é tudo relação humana, né? Tem ali também uma questão de fragilidade emocional. É vulnerabilidade. Que acaba aproximando pessoas, né, de diferentes formas e às vezes de formas inesperadas. Sim, mas eu não acho que isso tem a ver com atração sexual, entendeu? Acho que isso tem a ver com vulnerabilidade. Vulnerabilidade e uma conexão emocional que se formou ali. Exatamente. E que aos poucos, conforme eles vão tendo seu lado humano, ali humano de consciência, né, reduzido pela exaustão, essas vulnerabilidades vão aparecendo mais, né, você vai baixando a guarda. Então eles passam a depender mais um do outro, eles não apenas ali pro jogo, né, porque a gente vê no livro, mais especificamente, eles se salvam em alguns momentos, mas também a depender da presença do outro, né? Tanto que o Garrett fica o tempo todo checando se aquele grupo que se formou no início continua ali caminhando junto. E aí essa dependência às vezes acaba transbordando para uma... Eu não vou dizer atração não, mas um apego, né? Que pode beirar algo romântico, mas não no sentido de ter um relacionamento romântico, e sim da fragilidade mesmo, eu acho. Uhum. Eu imagino que seja muito o que acontece com soldados em guerra. Para mim ficou muito claro isso, né? Primeiro que, bom, não é tão difícil de imaginar isso, porque eles têm ali militares apontando armas para eles o tempo todo, né, nas suas lagartas, e é um evento militar, claramente.
E eles estão ali, eles sabem que eles vão morrer e que só vai sobrar um. Então eu fiquei pensando nisso enquanto eu estava lendo, né? Que deve ser mais ou menos como os soldados se sentem entrando num campo de batalha, sabe? A gente sabe que provavelmente, né, poucos de nós vão sobreviver, mas a gente tá aqui junto porque a gente só tem a gente. A gente não tem mais ninguém. E ali tudo vem à tona. E é interessante como o King coloca isso, por eles serem jovens, deles começarem a se sentir vulneráveis e de como isso vai conectando eles entre eles, mas também com eles mesmos. E quanto mais eles se conectam com eles e entre eles, mais distante o evento Longa Marcha fica. Né? Então, as perguntas que eu tinha, a maior parte delas não foram respondidas. Mas interessante, o filme fez o contrário, né? Porque o filme dá conta de responder basicamente tudo nas primeiras falas do Major. Sim, ele dá um contexto, né, pra quem não tem ideia do que tá acontecendo. Quando eu vi isso no cinema, antes de iniciar, né, a marcha em si, quando ele tá ali fazendo a apresentação pros rapazes, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com você. Porque eu falei assim, eu não sei até que ponto eles são realmente voluntários. E aí você falou da sinopse, que tá lá, que o Garrett se voluntariou contra o desejo da mãe dele. O Major começa a falar que eles precisam fazer isso pelo bem da nação, porque precisa recuperar a economia norte-americana, blá blá blá. E aí depois, mais pra frente, esse discurso é resgatado e eles falam uma frase assim, você já viu alguém da nossa idade não se voluntariar? Será que é realmente ser voluntário? E aí eu fiquei pensando naquela nossa conversa. Mas isso é algo do filme, da visão desse diretor, porque no livro isso não fica tão claro. Pra mim ficou no livro, viu, Amandinha? Você acha? Ficou. Porque quando você me perguntou como que eles são escolhidos, né, pra ir pra Longa Marcha, isso não é exatamente um spoiler, porque a abertura do filme literalmente começa com um letreiro, que é a carta que o Garrett recebe falando, você foi aceito. Eu acho que esse discurso que o Major fala de vocês são o futuro, e aqui eu só vou fazer uma observação, que é, ele não fala que é nos Estados Unidos exatamente. A gente, obviamente, entende que é, porque, né, no livro, obviamente, fica claro, porque são os lugares que eles passam, são lugares dos Estados Unidos, né, são cidades dos Estados Unidos. A questão é que, em determinado momento da própria marcha, eles começam a perceber que esse se voluntariar não é tão voluntário assim, porque eles vivem numa cultura que os incentiva a participar da Longa Marcha. Só que aí eu acho que é uma questão de crítica que o King coloca, que tá muito bem colocado também no filme. E é um próprio questionamento que a gente pode ter, por exemplo, com relação a como funciona a convocação para os exércitos de todos os lugares do mundo. Alguns, né, não dão opção da pessoa não fazer o exército ou o similar ao tiro de guerra. Aqui, por exemplo, todos os rapazes, ao completar 18 anos, têm que ir lá no exército, pode ser selecionado ou não para o tiro de guerra. Aqui a gente está falando de um universo distópico, né? Então, claramente existe um incentivo por parte do exército, representado nessa figura do major, para que eles se voluntariem, se inscrevam a participar da Longa Marcha. Eu acho que esse questionamento deles de, mas realmente é voluntário ou não, vem dessa conscientização deles olharem e falar assim, mas peraí, se o mundo fosse diferente, a gente faria isso? A gente tem uma outra chance de conseguir o que a gente quer, se não for por isso? Entende? Eu acho que é uma crítica, porque isso é diferente de você tá na sua casa e chega uma carta falando que seu filho tem que ir pra lá, entendeu? Eles não são obrigados a se inscrever, mas eles são altamente incentivados a se inscrever. E aí, claro, né, você vai se inscrever porque você vai alcançar aquele prêmio que você quiser, que vai ser a garantia do sucesso. No filme coloca muito bem, né, vocês são a esperança da nação, vocês são a prova de que a preguiça não vai levar ninguém a lugar nenhum, vocês serão heróis nacionais, o mundo está de olho em vocês. Mas isso faz parte desse discurso, né, autoritário, para colocar esses 100 adolescentes, que no caso do filme são 50, nessa longa marcha, né, para vitimizar eles. Eu acho que isso se assemelha muito, não aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de cultura, mas pensando na cultura estadunidense, desses voluntários pra guerra, que quando chegam lá descobrem que bosta que eu fiz, porque não era bem assim, né, porque eles vão com essa promessa de servir a nação, de ser um ato heróico.
de que se você foge à luta, você está envergonhando a sua família, seu país, enfim, né? Eu acho que é uma questão voluntária, mas com uma pressão psicológica muito forte. Eu acho que é isso. Eu acho que tem mais a ver com essa crítica que a história coloca, entendeu? A resposta tá lá. Eles se inscrevem. E aí tem um peso maior, né? Porque assim, por que vocês se inscrevem? E é uma loucura quando a gente para pra pensar que eles vão conversando, tanto no livro quanto no filme, e tem gente que nem sabe o que ia pedir de prêmio. Eles nem tinham noção que de fato eles iam morrer, porque isso é uma característica da história, né? Eles vão andando e as mortes acontecem. A primeira é super chocante, na segunda eles já estão quase acostumando. Chega uma hora que eles já nem percebem mais. Aí a gente vai voltar a sentir esse peso quando a gente vê aquele núcleo do Garrett, do protagonista, começando a se romper porque os meninos vão sucumbindo. Aí a gente sente de novo. Exato. É aquilo que eu falei. O King não te dá tempo de sentir essas mortes porque os próprios personagens não têm esse tempo. E aqueles que eles não conhecem e morrem e eles só ficam sabendo, foi o número tal que morreu. A gente tem a mesma sensação, tá, foi o número tal, menos um. Exatamente. -4, pensou Garrett. 8h30 na estrada e só 4 a menos. Teve uma sensação pequena de aperto no estômago. Eu nunca vou durar mais do que eles, pensou. Não mais do que todos. Mas, por outro lado, por que não? Alguém tinha de durar. Bem, Amandinha, acho que agora a gente já pode mergulhar um pouco mais nos spoilers, tanto do livro quanto do filme, porque eu estou bem curiosa, amiga. O que você achou da Longa Marcha em si, né? O evento Longa Marcha. Livro ou filme? Tanto faz, o evento é o mesmo, mas se você teve percepções diferentes, fica à vontade para separar. Eu tive, porque eu acho que o filme dá um sentido diferente. Um pouco diferente em algumas coisas, mas eu vou falar assim no geral mesmo. A Longa Marcha é o precursor espiritual dos Jogos Vorazes, né? Até eu dei uma pesquisada sobre isso também, porque eu fiquei muito curiosa. A própria Suzanne Collins afirma que ela se inspirou sim na Longa Marcha. Eu acho que o Stephen King foi uma espécie de precursor nesse subgênero da distopia, que é essa coisa do reality show. Eu acho muito interessante que foi também o diretor dos Jogos Vorazes que fez esse filme. Eu gostei, eu gosto dessa ideia de crítica social, como eu te falei. Eu acho que ele usou muito bem esse espaço como uma crítica social. Uma curiosidade também é que ele quis escrever sob o pseudônimo de Richard Bachman, porque ele já estava sendo muito conhecido nessa época como um escritor de terror. E ele achou, digamos assim, injusto se aproveitar dessa fama para lançar outro gênero. Ele queria explorar outras coisas na escrita dele. Então ele fez esse teste e anos mais tarde ele matou esse pseudônimo no livro A Metade Sombria, que é sobre isso, é sobre a morte do Richard Bachman, apesar de não ter esse nome no livro. Então eu acho assim, tudo que gira em torno desse livro muito interessante. Eu pesquisei bastante, várias coisas assim, porque eu acho que tem umas curiosidades muito boas. E no caso da Longa Marcha em si, como eu disse, né, eu acompanhei muito bem. Eu não gostei da execução do final, porque eu achei que, de repente, parece que ele acelerou o passo, acelerou muito. O ritmo do livro fica muito corrido, né? Muito corrido. E foi o que você falou, você entendeu no finalzinho. Ele fez, ao meu ver, igual novela, sabe? Que você passa todos os episódios ali com aquele mistério e tal, e vai resolver tudo no último episódio. Pra mim, a sensação foi bem essa. Ele teve muito tempo para trabalhar algumas questões e ele decidiu vomitar isso tudo no último momento. E isso pra mim foi um pouco frustrante. Foi interessante saber, mas foi um pouco frustrante, pareceu meio artificial, sabe? Uma solução paraquedas. E eu não curti. Mas eu achei o final em si interessante,
apesar de que eu não teria feito aquela escolha, que ele deixou algo meio em aberto, né? Eu tava dando uma olhada nas discussões na internet, discussões antigas, inclusive, sobre o que aconteceu com o Garrett, porque isso não fica 100% claro no livro, vai da sua interpretação. Eu fiquei curiosa pra saber o que você achou que aconteceu com ele. O que eu acho que aconteceu com o Garrett no livro. No livro. É, porque no filme já ficou claro, né? Ai, gente, olha. Vamos por partes. Tá, perceber se tá emburrada, né? O que eu penso sobre o final do livro A Longa Marcha? Eu acho que ele sacramenta ali que não importa o que aconteceu com o Garrett, porque não é sobre o Garrett, não é sobre o Peter, não é sobre o Olson, não é sobre o Stebbins, não é sobre nenhum deles. É sobre o que a Longa Marcha faz com eles. Entendeu? Então, pra mim, a frase final é pra demonstrar que realmente o que o Garrett queria, ele não vai conseguir, mesmo porque, de novo, é humanamente impossível ele ter feito o que ele fez, tá? Depois de tudo que ele passou. Mas eu acho que ali é quase que uma metáfora pra gente entender que ele se quebrou ao final, entendeu? Que o final da Longa Marcha para todos eles, e o King ele é muito feliz nisso, porque tem um trecho que ele vai colocando, né, na boca dos personagens, eles comentando sobre outros finais de Longa Marcha, que tem um deles que assistiu, e ele vai contando, né, pô, eu vi isso, o cara veio gritando, desesperado e tal, não sei o que, nananana, e aí eles comentam, né, eles colocam também algumas dúvidas, né, mas vocês conhecem alguém que ganhou? Né, mas falaram que no final eles são levados para algum lugar, todos eles são mortos e coisas assim. Então, assim, para mim tudo isso são recursos que o autor tá colocando pra gente entender que realmente a sociedade vê aquele evento porque sim, porque a gente também não tem uma visão de fora, né, de alguém que tá assistindo a Longa Marcha. A gente tem a visão de dentro. Isso é uma coisa interessante da gente analisar. Mas pelo comportamento das pessoas comemorando que tá chegando no final, a gente entende que isso é um evento celebrativo, né? Quase como se fosse um 4 de julho deles, assim. Todo ano vai ter e a galera acaba se envolvendo e é isso. Só que pra mim, a cena final do Garrett é pra mostrar pra gente que aquelas dúvidas que eu falei pra você no bloco anterior, poxa, o que é a Longa Marcha? Como que ela foi construída? Por que que ela existe nesse universo? Qual que é o objetivo disso? Porque em Jogos Vorazes a gente sabe para que serve os Jogos Vorazes. Ou por que aquelas crianças são levadas, né, naquela arena para serem mortas. No Longa Marcha, não. E aí, pra mim, o Garrett ter aquela última ação é o King falando. Não é sobre isso, não importa. É sobre isso daqui. É sobre o que a Longa Marcha faz com esses adolescentes. É sobre como essa sociedade ela é tão doente que a vida humana não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum, que esses jovens, eles se inscrevem voluntariamente para participar. Alguns são chamados após desistência de algum deles, e o destino é o mesmo, porque se você fez essa escolha, você vai ter que arcar com essa consequência. E essa consequência, ela é muito pior e ela é irremediável e inegociável. Porque uma vez que eles estão mortos, eles não vão voltar à vida. Só que o que acontece com quem sobrevive, né? Entende? Então, eu acho que é isso. Eu só lembrava daquela fala da Dilma. Vamos todos perder. Todo mundo vai perder. Exatamente. E eu acho que o livro fala muito sobre a manutenção de um status quo. Não adianta você lutar contra. Aquele status quo vai permanecer. É uma mensagem pessimista, mas isso é padrão de distopias. Então, eu acho isso muito bom no livro. Aí eu falei pra você que no filme eu vejo de forma diferente. É que eu não acho que no livro nem tem essa ideia de vamos lutar contra o status quo, não. Não, eles não querem lutar contra. É ali pra mostrar que vai continuar daquele jeito. Então, eles estão bem lá dentro. Isso, no próximo ano vai acontecer aquilo ali de novo. Sim, porque normalmente distopia, você tem um personagem que ele consegue sair de dentro desse sistema, nem que for por um momento, pra gente entender o sistema e falar, nossa, tem um respiro de esperança, e aí alguns
acabam bem, outros não acabam bem. Esse daí, eles não saem. Eles não querem lutar contra a longa marcha. Eles vão percebendo que é a longa marcha, o valor da vida, enquanto estão lá. Mas eles não querem acabar com a longa marcha. Isso é uma curiosidade interessante da história. Eles não têm força sequer pra lutar contra esse sistema. Aliás, tem um que tenta lutar, né? Eu não lembro bem os nomes deles, porque alguns me confundem. Eu não sei se é o Parker que tenta lutar contra isso, que ele invade a lagarta, rouba uma carabina lá e mata um soldado. E aí ele fica gritando, vem galera, vamos lutar, a gente vai conseguir. E ninguém dá atenção a ele e ele é fuzilado. Mas enfim, tem essa pessoa. Ele tem esse momento de iluminação ali na hora de eu vou lutar contra isso aqui. Mas não é algo recorrente, não é uma mensagem do livro. Inclusive, a mensagem é de que ele tentou à toa. É um livro bastante pessimista. Eu não sei se a mensagem é de que ele tentou à toa. Eu acho que a mensagem é de que ele quebrou a cabeça, entendeu? Ele surtou e ao surtar ele fez isso. É um último grito de desespero, entendeu? Pode ser também, mas eu fico pensando porque o Garrett pensa ali, ou o McVrees, agora eu não lembro. Um deles fala assim, meu Deus, ele tentou fazer alguma coisa, se a gente tivesse ido lá junto com ele, será? Tem esse comentário. É a culpa do sobrevivente. Então assim, não é que eles se inspiram, eles ficam com culpa. Eles reconhecem alguma tentativa ali e ficam pensando, e se? Né? Esse e se é um problema. Mas no filme, quando eles mudam aquele final, quando eu li que o filme ia ter um final diferente, eu pensei assim, tá, eles vão deixar o final mais explícito. Porque nem sempre o que funciona no livro funciona no audiovisual. Dá pra entender isso, ok. Então eu fui esperando o quê? Não vai te deixar com aquela coisa de, então o Garrett vê uma sombra. Isso talvez não funcionasse no audiovisual, talvez eles tivessem, né, que mostrar algo mais do Garrett. Beleza. E aí, né, acontece toda uma mudança. E eu juro pra você que eu parecia o Pikachu chocado no cinema. Eu fiquei dando tapa no braço do Bruno, tipo, o que é isso? O que é isso? Não entender nada, coitado, porque ele não leu o livro, né? E ele, pera, Amanda, agora não, Amanda. Amanda, comporte-se, a gente tá em público. Mas, olha, eu fiquei tão pistola da vida. Falei, que é esse final? Porque ali, sim, você tem uma alteração muito gritante do livro. A partir do momento que o McVrees matou o Major, você tem sim uma mudança no status quo. A gente não sabe a que nível, mas que algo mudou, mudou. Pensar, pensou Garrett. Esse é o trabalho do dia, pensar. Pensar e se isolar, porque não importa se você passa o tempo do dia com alguém ou não, no fim das contas, você está sozinho. Ele parecia ter percorrido a mesma quantidade de quilômetros com a cabeça do que com os pés. Os pensamentos ficavam voltando, e não havia como negá-los. Era o suficiente para fazer pensar no que Sócrates tinha pensado, logo depois que tomara o coquetel de cicuta. Eu acho que assim, olha, a máxima aqui do Perdidos na Estante, o nosso objetivo não é descobrir se o livro é melhor que o filme ou se o filme é melhor que o livro. Tendo dito isso, todo mundo que viu adaptações do King sabe que elas costumam ser bem complicadas. Cara, o mínimo que eu esperava de quem escreveu o roteiro de A Longa Marcha é que tivesse lido o livro. Porque você concorda comigo que houve uma alteração grave no tom da narrativa, certo? Cara, eu acho que é contada outra história, porque assim, o livro ele acaba de uma forma e eu acho que ele seria um final perfeito no audiovisual. Você vê o Garrett lá mancando no final, o único sobrevivente, a galera comemorando, o Major vindo em direção a ele, aquele som indo pro fundo dele falando, você ganhou, o que você quer? E a visão dele ficando escura, e ele tendo um último suspiro e começando a correr. Podia acabar ali. É perfeito, entendeu? A mensagem tá aqui, porque de novo, não importa, ele não ganhou, ninguém ganha, entendeu? Ninguém ganha. Em A Longa Marcha, ninguém ganha. É isso a história. No filme, um pouco antes de acontecer a morte do Garrett, que é uma morte que eu não entendi, tá? Eu não entendi como é que ele morre. Eu achei extremamente forçado. Eu não entendi como que ele morre. Assim, de verdade, eu não entendi. Ele cai no chão com tiros. De onde que ele tirou a arma?
Não foi ele que tirou a arma. Matam ele. Então, quem que mata ele, gente? Por que Os que matam soldados. Por quê? Porque o McVreeze ia desistir, assim como ele fez no livro, né? Ele senta, que aliás mudaram a ordem, inclusive disso, né? Porque o McVreeze não é o penúltimo. Ele senta e ele fala, chegou minha hora e tal, senta. No filme, o Garrett vai ajudá-lo, não, ele fala, não, você vai continuar, e ele toma o lugar do McVreeze e ele senta. E aí matam ele. Se ele recebeu as 3 advertências ali, pra mim passou completamente batido. Eu não ouvi. E assim, estranho, né? Porque esse é o momento mais importante da história, a gente saber qual dos 3 que vai receber as 3 advertências pra ser morto. Então assim, cagado. A questão é, tudo bem, ele morre. E aí, um pouco antes dele morrer, ele tá conversando com o Peter, e o filme tem uma coisa diferente, que é o Peter, ele é o cara da razão do grupo, né? Então, ele tá ali o tempo todo falando, gente, é pra frente, gente, é um passo atrás do outro. Gente, não desiste. Ele é quase o grilo falante, principalmente do Garrett. E aí ele fala pro Garrett, né, quando ele senta no chão, você tem que ganhar pela sua mãe. E aí o Garrett resolve morrer, porque aí no filme, diferente do livro, ele conta lá sobre o pai dele, então ele fala que o desejo dele é matar o Major. Isso não tem no livro. Tem o pai dele sendo executado, isso tem, ou sumindo, enfim, né, fica meio no vácuo ali. Sumindo, fica subentendido. Né, fica subentendido, mas ele não vê a execução do pai, diferente do filme. Aí tudo bem, pra mim, eu acho que é uma coisa legal, porque tem que mostrar a crueldade do sistema e tal, ok. Mas esse grande desejo que o Garrett tem de ganhar longa marcha pra matar o Major em nome do seu pai, isso não existe, tá? Isso é a interpretação do filme, o que não seria um problema, tá? Ok, beleza, cada um quer o que quer, e no livro o Garrett nem sabe o que quer, né? Ele nem sabe por que ele tá lá. Ele tá lá porque ele tá lá, ele não sabe por que ele tá lá. Só que, cara, o Peter fala pra ele, mais ou menos na metade do filme, que a vida é feita de momentos, que é pra ele valorizar os momentos da vida dele, que é pra ele não esquecer da mãe dele. Que é pra quê? Num sentido de, cara, existe algo depois da longa marcha. Então, assim, você vai dar o melhor de si porque só vai sair um daqui. E se for você tem que lembrar que existem coisas boas no mundo. E eles estão indo pra morte, eles estão caminhando pra morte. E aqui, Amanda, eu não consigo deixar de fazer uma comparação com a vida de Chuck, que basicamente fala a mesma coisa, que a vida é feita de momentos. E você tá ali prestes a morrer, você tá no seu leito de morte, seja numa cama de um hospital, ou seja, caminhando pra morte, o que você vai lembrar? O porquê que você tá aqui? O que te marcou? E aí me vem esse filme, me faz isso, o cara é morto e o outro vai lá e mata. Mano, eu falei, cara, parece que tudo que vocês fizeram na vida de Chuck, vocês olham e falam assim, quer saber? Não é sobre isso não. Vou cagar tudo. Eu lancei a longa marcha. Eu tô revoltada, entendeu? Eu tô assim, olha... Ouvintes, eu tô considerando abrir um Catarse ou um Apoia-se do Perdidos na Estante pra pelo menos a gente ter dinheiro pra pagar o cinema pra ver essas coisas pra vocês não terem que ver. Olha, eu saí do cinema e, coitado, Bruno teve que me ouvir por, sei lá, 1h30 pelo menos até eu pegar no sono. Porque assim, eu tava deitada na cama e eu continuava falando, entendeu? Eu fiquei muito irritada com esse final. É ruim? E assim, o que mais me pegou é que eu terminei de ler o livro coisa de 2 dias antes. Então eu tava com tudo assim extremamente fresquinho na cabeça. E aí já começou muito mal quando eu percebi que um personagem que eu gosto bastante no livro não tava lá, que é o Scram. Beleza, corte de personagem, isso acontece no audiovisual, ok. Aí eu percebi que eles fundiram o Scram em 2 personagens diferentes. No Olson, que não tem nada a ver, que eu achei aquilo ali muito difícil de engolir também, no final lá do negócio, que ele ia ter um filho, gente, ia ter uma mulher. Tirado do rabo. Do nada. E no Stebbins. E aí eu vou fazer uma outra consideração, que o Stebbins foi um dos meus personagens favoritos do livro. Não porque ele é uma boa pessoa. Não, mas o Stebbins, ele é um personagem fascinante no livro. Ele tem muito tempo. Ele é um personagem interessante. É tipo... jogos mentais, sabe? Ele tá ali muito ligado no que tá acontecendo. E o Stebbins do filme é um bostinha. Aí isso já me deixou irritada, né? Eu fiquei assim, tá faltando alguma coisa. Que era justamente aquela aproximação ali do Garrett com o Stebbins. E o Garrett sempre voltava dos papos meio ferrado da cabeça. Porque o Stebbins pensava demais e o Garrett pensava de menos. Então foi uma combinação uma dinâmica muito interessante no livro. Eles cortaram essa dinâmica. A gente não vê
algumas relações ali e as complicações dessas relações. No livro eles tretam, eles começam a ter surtos de humor, de exaustão um com o outro. A gente sente o sofrimento a cada página. E no filme foi tudo tão rápido que, sinceramente, pra mim, eles terminaram A Longa Marcha cansadinhos. Aí ele é preguiçoso, ele é ruim. Ele é uma adaptação ruim, porque assim, ele tem os personagens e o ambiente só, mas ele não tem a essência da história. Ele não tem as relações. Não tem alma. Ele não tem alma, exatamente. Porque assim, pra quem lê o livro, o fato, né, não é o Olson, mas enfim, tem realmente um personagem lá que ele morre, que ele não aguenta, ele tenta, mas ele não aguenta. E ele fala, né, ele é muito jovem, ele fala que ele tem uma esposa, que a esposa dele tá grávida. Que é o Scram. Que é o Scram, que ele foi pra Longa Marcha porque ele é a única forma dele garantir algum futuro pro filho dele, mas que a mulher dele implorou pra ele desistir, mas ele falou que não. E aí tem aquele momento, né, onde o grupo, após a morte dele, o grupo se une e fala, olha, vamos fazer um pacto de que quem ganhar aqui não vai abandonar a Clementine, que é a esposa dele. Na verdade, isso acontece antes da morte dele, né? Eles começam a ver que o Scram tá cada vez pior e eles fazem esse combinado, né? Ele vai morrendo aos poucos, né? Ele pega a pneumonia. Isso, ali talvez ficaria meio difícil de colocar, entendo. Mas assim, o cara morre, alguém comenta que ele era casado, aí eles cantam a música, aí depois na cena seguinte eles falam, olha, a gente tá se ajudando, mas é melhor agora cada um ficar por si. A gente não sente o peso dessas decisões, porque até o momento da história, onde eles se unem novamente e falam, olha, a partir de agora é cada um por si, cara, no livro isso dói, porque você fala, é isso, eles estão começando a entender que se eles tentarem se ajudar, 2 vão morrer em vez de 1. Que é isso que a Longa Marcha faz. No filme, eu olhei e falei, ai, mas beleza, vamos lá, sabe? Grandes bostas. Sabe, o filme não tem alma, o filme não tem nada. E assim, não conecta, entendeu? O cara tá falando que o amigo tem uma esposa, a gente olha e fala, foda-se, entendeu? Que ideia merda. Uma viúva, grande bosta. Entende? Não tem conexão. Cara, não faz sentido nenhum. E assim, eu falo que esse filme ele é extremamente conservador. E aí a gente comentou lá no começo, né? E aqui dá pra explicar um pouco melhor. Que é, nenhum deles falam sobre mulher. Nenhum deles falam sobre namorada. Nenhum deles falam sobre sexo. Quando a gente tem aquela cena, por exemplo, eu acho que isso é uma coisa muito importante também no livro, que é o Garrett, conforme ele vai andando, as pessoas vão torcendo pra ele e ele vai se sentindo mal com isso. Ele vai se sentindo um objeto durante a caminhada. E aí, a primeira advertência que ele toma é com aquela menina lá que tá segurando o cartaz que tem no filme, porque ele vai lá e beija a menina, não sei o quê, e ele se sente incrível porque ele tá com os hormônios à flor da pele. E realmente, adrenalina, né? Ele tá ali como um herói naquele momento, o Garrett da Longa Marcha. A menina tá lá com o cartaz, que não faz sentido nenhum, porque depois não aparece ninguém torcendo pelo Garrett no filme. É uma menininha, inclusive, não é uma criança. Cara, a sensação que eu tenho é que eles pegaram coisas e falaram assim, joga aí no cinema. Quem leu vai entender os easter egg. Então, cara, isso não é easter egg, isso é composição do personagem, entendeu? Sim, inclusive, por exemplo, quando eles vão chegando a Freeport, que é a cidade, né, que ele botou na cabeça que ele tinha pelo menos que chegar a Freeport pra ver a mãe e a namorada, que não existe no filme. Um dos desesperos dele é que ele vai ficando ansioso bem antes de chegar com o pensamento de vai ter uma multidão, eu não vou conseguir ver nem a minha mãe, nem a Jam, que é a namorada, eu vou passar por elas, eu não vou ver. Ele começa a ficar muito preocupado com isso, né? E fala, não, cara, a polícia vai colocar a sua mãe pra frente e tal, você vai poder ver. E o próprio encontro dele com elas é muito dramático, você fica muito tenso lendo, eu fiquei muito tensa, né? Uhum. Mas no filme, chega a ser assim... Ai, com perdão da palavra, chega a ser broxante. Mas Tá a mulher lá sozinha. no meio do nada. É muito estranho. Cara, e não tem peso, porque assim, o filme começa com ela falando pra ele, Garrett, eu gostaria que você falasse com o Major pra ele te dispensar. E ele fala, eu não tenho como falar pro Major pra me dispensar, mas você sabe, mas a escolha foi minha, eu te amo infinito, eu te amo mais, não sei o que lá. Ela chora. Cara, por que não colocaram a mãe, acho que é a do Parker, né, que ela fica tentando invadir o lugar desesperadamente, aquela mulher, sabe, desesperada, implorando pelo filho, porque é isso, né, eles vão andando e ela
vai tentando, gritando desesperadamente, meu filho. Cara, por que não tem essa personagem? Eu entendo a necessidade de reduzir, eu não entendo as escolhas. Não precisava ter 100 jovens, 50 tá bom, deu pra entender, mas... Sim, mas tudo isso tirou tanto peso, foi por isso que eu falei, no final parecia que eles estavam só cansadinhos. Eu não conseguia sentir aquela degradação física e mental que a gente conversou tanto no WhatsApp. É porque não tem, no filme não tem. Entendeu? O filme A Longa Marcha é sobre a última longa marcha até a morte do Major. E assim, eu não poderia me importar menos, porque eu não sei quem é o Major. Eu não sei por que a Longa Marcha existe. Eu não me importo com aquele país onde tá tendo problemas na economia, se jovens são a esperança porque eles não são preguiçosos e vão caminhar até a morte. Então, o filme não me coloca lá. E de novo, não é porque ele é um filme curto, de 1h40. Não é por isso. É porque ele é mal feito. Ele é mal feito, cara. As coisas essenciais que tinham que estar lá, não estão, entendeu? De novo, essa mãe. Por que não tem essa mãe? Por que quando os meninos estão andando, o menino lá que tem família, não acaba comentando com eles? Pô, eu sou casado? E todos eles, como assim você é casado? Eu sou casado, minha esposa tá grávida. Por que não tem isso? Por que não tem isso na boca dele falando? Por quê? Porque é um filme conservador, entendeu? Naquele filme, os meninos podem andar, mas ninguém namora, ninguém transa, ninguém faz nada, sabe? E assim, cara, não faz sentido. Não... Ai, gente, eu tô muito revoltada. Eu demorei um tempo para entender, mas foi mais rápido depois que superei esse bloqueio mental. Ande ou morra. Essa é a moral da história. É simples assim. Não é a sobrevivência do mais apto fisicamente. Foi nisso que errei quando me permitir entrar nisso. Se fosse, eu teria uma chance. Mas tem homens fracos que conseguem levantar carros se a esposa estiver presa embaixo. O cérebro, Garrett. A voz de McVeigh tinha virado um sussurro rouco. Não é homem nem Deus. É alguma coisa no cérebro. E eles preferem manter o peso de algumas mortes bastante explícitas. Como, por exemplo, a primeira, que foi bem chocante, na verdade, né? Sim. O tiro saindo pela boca do rapaz, assim. É uma cena agressiva, é uma cena visualmente muito desconfortável. O que justifica aquela classificação de 18+. Mas você lembra que eu saí do cinema e falei assim, amiga, eu vi o filme, mas eu entendi por que estavam anunciando aqui no Brasil como um gênero de adolescentes? É porque o filme não tem esse peso que a gente achou que ia ter pela história do livro. Apesar das cenas que realmente não são agradáveis de se ver. Não são. Não recomendo para uma pessoa menor de idade assistir por aquelas cenas bem grotescas de morte. Mas até elas eu achei que suavizaram bastante. Eu acho que se perde a importância, sabe? Eu não queria ver mortes super explícitas, não é essa a questão. Entendeu? Não é essa a questão. Eu não vou nem dizer que é uma distopia adolescente, porque isso não existe. Eu acho que é uma coisa mal feita. Porque, assim, Jogos Vorazes é uma distopia para adolescente. Ele é um young adult. Por isso que eu te falei, não, eu entendo porque que colocaram assim, mas não é, tá? Não é uma distopia adolescente. A não ser que você considere ele como uma distopia adolescente, porque ele é uma distopia que não sabe o que fazer, né? Tal qual todo adolescente. Que não é nem adulto nem criança. Aí pode ser. Ai, Amanda, eu tô muito revoltada. Você não tem ideia. Gente, olha... Eu também fiquei. Cara, eu gosto de filme ruim. Eu gosto. Essa semana eu assisti 2 filmes. A Longa Marcha e antes eu assisti Ursinho Pô, Sangue e Mel. Eu tenho certeza que o Ursinho Pô foi melhor, né? Claro que foi. Maravilhoso. Horroroso, horroroso. Tem erros de continuidade que, assim, eu não sei explicar, gente. Eu senti prazer em assistir, entendeu? Ursinho Pô. De tão ruim que ele é. A Longa Marcha, não. Entendeu? Ele é um filme sem alma, ele não é divertido, ele não traz uma... Ai, gente, é ruim. É ruim. Olha, parabéns pra quem adaptou, sabe? Poxa, ficou uma droga. Nota assim. dó. Nota dó, assim. Entrou no cânone de adaptações do King, de pessoas que não leram King e quiseram adaptar. A Longa Marcha é o que fizeram com A Torre Negra.
Entendeu? É isso. Quem assistiu o filme de A Torre Negra vai entender. É isso. É muito interessante que ele tá com uma pontuação altíssima no Rotten Tomatoes, eu não sei se você viu. E tá com Certified Fresh e o negócio todo. Então, assim, eu acho que quem não leu talvez tenha gostado. Mas pra quem leu, e aí isso me diz o quê? Que não foi uma boa adaptação. Não foi uma boa adaptação e eu não acho ele um bom filme também. Como eu disse, o Bruno gostou. E eu até fiz essa concessão ali com ele. É um filme ok, se eu considerar só filme. É um filme ok. Eu acho um esforço considerável ali de não tornar o filme maçante, sendo que eles só andam. Isso aí, legal, ponto positivo. Mas eu não consigo ver muito mais que isso sobre a história. É bem ok mesmo. Achei qualquer coisa, achei sem Como essência. adaptação, eu achei bem ruim. Ele é ruim, como adaptação é ruim. Não achei ele também um filme bom, tá? Porque eu não consegui me conectar com os personagens. Me parece só um filme, sei lá, qualquer coisa, realmente, assim. No livro, tem vários momentos onde eles passam verdadeiros tormentos, né? Como enfrentar chuva, tem subidas, tem descidas. Eles estão andando numa cidade plana. Só tem uma subida, que é quando morre, sei lá. E eu achei tá muito estranho, porque eu perdi as contas total naquela subida. Porque tinha morrido acho que 4. Aí teve a noite, ele pergunta assim, quantos morreram? Acho que foram 14. Isso. E aí eles falaram assim, agora só tem mais 13, sei lá, um negócio assim. Eu falei, não sei mais contar. Não, eles falam que tem 18 ainda. Eles falam, não sei, mas a conta não batia. Não lembro os números. Eles falam não. que à noite caíram 14 e que eles são ainda em 18. Ou seja, daria 32. Não mostrou os outros que morreram. Então, bizarro, né? Bizarro. Os outros 18 fica aí pra quem quiser voltar e procurar. A gente não vê. Sabe? Então, assim... gente, isso. Amiga. É uma adaptação bem pobre. Eu fico com o livro. Sinceramente, eu gostei bastante do livro. Ele tem problemas, mas não são esses problemas. Eu não gosto de falar que o livro é melhor, tá? Porque eu acho que são linguagens diferentes e tudo mais. São linguagens diferentes, mas neste caso, não é uma comparação. É que o filme é ruim. Exatamente, é isso que eu ia falar. Porque assim, se eu considerar apenas o livro enquanto livro e o filme enquanto filme, sem relacionar os dois como adaptação, é um filme ruim. E nem é aquele ruim que dá a volta e fica bom. Ele só é ruim. E o livro é um livro ok. Não acho ele ótimo, excelente, a melhor coisa que o King já escreveu. Mas é um livro honesto. Não consegui me conectar com os personagens, como eu te disse, mas quando eu terminei, eu entendi a mensagem que olha, estou criticando essa sociedade, esse esquema, a questão da militarização, o quanto que esses jovens são colocados na situação por uma falta de esperança e como que eles vão entendendo a humanidade deles e o direito à vida a partir do momento que eles sabem que eles vão morrer. Perfeito, entendi a mensagem. Obrigada. Entendeu? Eu gostei bastante do livro. Não é o melhor do Stephen King, mas eu vejo como um livro bastante importante na trajetória dele como escritor e uma baita inspiração aí para outras distopias que vieram depois nesse subgênero. Então acho um livro muito bom. Não é excelente, mas ele é muito bom. Agora o filme é muito ruim. Pra mim é razoável. É muito ruim. Agora, como adaptação, é muito ruim. É isso. Eu também acho, Amandinha. Mas sobrevivemos ao filme A Longa Marcha, Caminho ou Morra. Bem tipo pombo, qualquer coisa. Se você chegou até aqui e não viu o filme, recomendo que você não veja. É uma não recomendação, né, o filme, mas o livro eu acho que pode ser interessante, sim, de ser lido. Agora, se você falar, não, quero muito ver o filme e ler o livro, eu vou te aconselhar a ver primeiro o filme e depois ler o livro. Melhor. Talvez funcione melhor, tá? Concordo. E aí você vai descobrir que o filme continua ruim, mas pelo menos você vai sair menos pistola de lá, entendeu? Assim, é uma dor depois um prazer, não é o contrário. Então,
é uma estratégia de sobrevivência aí ao se deparar com essa história. Muito bem, Amandinha, obrigada pela companhia. Quero agradecer também aos nossos ouvintes que chegaram ao final deste episódio do Perdidos na Estante. Você é incrível, obrigada pela companhia, por dispor do seu tempo, por estar aqui com a gente. Sinta-se à vontade para deixar comentários na plataforma onde você nos ouve ou lá no Instagram. Fala se você assistiu o filme, se você leu o livro, se você acha que a gente exagerou, que a gente pesou a mão, se é ruim mesmo, Nossa Senhora. Se você vai gastar o seu dinheiro que poderia ser em pipoca, mas para assistir esse filme, que inclusive está difícil de ser encontrado, tá, gente? Tem muito cinema que não colocou ele, que bom, né? Tá certo, não tem que colocar mesmo, porque é ruim. E deixa um recadinho pra gente, compartilha esse episódio, vota no Perdidos lá no Prêmio MPB e nos siga nas redes sociais. Amanda, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é a.amandabarreiro. Bem simples. Arrasou. Lá no Instagram eu sou @domenica.mendes, no Blue Sky domenicamendes.com. Siga também o Perdidos na Estante, @Perdidos na Estante Pod no Instagram ou no Blue Sky Perdidos na Estante. A gente espera você no episódio da semana que vem. Boa semana. Boa semana, Mandinha. Boa semana, Dô. Beijo. Beijo. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente e a edição foram feitos pelo Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Neste episódio foram recriados trechos do livro A Longa Marcha, escrito por Stephen King sob pseudônimo de Richard Bachman, traduzido por Regiane Winiarski e lançado no Brasil em 2023 pela editora Suma das Letras. Também foram recriadas falas do filme A Longa Marcha, Caminhe ou Morra, de 2025. Vocês não entendem, disse Garrett, mais exasperado do que nunca. Sopa de batata ou filé mignon, uma mansão ou um barraco, quando você morre, acabou. Você vai para uma geladeira da mesma forma que Zuki e Elwin, e pronto. É melhor viver num dia de cada vez, só estou dizendo isso. Se as pessoas vivessem um dia de cada, elas seriam bem mais felizes.